geral. Vamos falar então agora com o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, sempre muito legal com a gente aqui do Na Geral. Boa noite, Marcelo Teixeira. Boa noite. Quanto tempo, né? A gente não consegue ter esse prazer dessa participação agora nessa emissora. Não tive esse privilégio de participar daqui, é a primeira vez. Aí, ó. Oi. Ô, Marcelo. Não, você já participou. Não, ainda não. Não, eu acho que não, eu não lembro. Aqui não. Não. Estava na outra. Foi na outra. Eu acho que as imitações podem ser, né? As imitações, quase sempre vocês estão brincando comigo. Aí eu acho que eu já devo ter participado, sim. Já. Aí sim. Ô, Marcelo, se você me permite, aqui quem está falando é seu Charuto. Eu sou parmeirista, não tenho absolutamente nada, nenhuma relação com o Santos, a não ser uma relação de respeito muito grande, porque eu, quando era jovem, eu ia muito à Vila Belmiro assistir jogos do Santos. O Santos o Santos é um time conhecido no mundo inteiro. Qual é a dificuldade de se explorar a imagem do Santos, mas de um trabalho de marketing profissional? Qual é a dificuldade? A dificuldade é gestão. Eu acho que quando você tem uma administração que conta com profissionais nas áreas, na base, no futebol, na administração, nas finanças, no caso do marketing, automaticamente você tendo uma marca, como o Santos tem, que é uma marca mundial, uma marca com pouca rejeição. Outros clubes possuem até uma imagem diferente da do Santos. E acho que o Santos tem muito privilégio e explora pouco algumas vantagens e alguns fatores positivos da sua marca. Tem ainda agregado a ela nomes fortes, craques, né, da história, como Pelé, Robinho, mais recentemente Neymar. Então, nós temos agora Rodrigo, Caio Jorge. Então, o Santos tem condições de explorar. Agora tem que ter uma administração séria, uma administração transparente. Mas nunca teve, Marcelo, isso que eu entendo. Nunca teve alguém que falasse, olha, peraí, para tudo e vamos colocar. O Santos tem que ser assim. A pessoa tem que sair do aeroporto e querer ir primeiro no Santos para conhecer a história do Santos. É verdade. Para você ver, nos idos aí já do novo milênio, o Santos não dispunha nem do memorial ainda do nosso museu. Nós não oferecíamos ao turista. O turista ia lá, pegava a grama, queria beijar a rua, mas não sabia parte da história. Conhecia, mas não com detalhes. Então são certos momentos, né, que você tem que ter a possibilidade de agregar marcas, de atrair parceiros. Você vê que o Santos está há 1 ano e pouco, 2 anos, sem um patrocínio master. O ano passado nós fomos vice-campeões brasileiros, uma equipe que encantava o Brasil. Caiu todo mundo aí? Então, não, estamos aqui. Eu acho que a gente tem que ter exatamente uma visão profissional. Se você tiver, a marca é muito forte. Sabe por que? Só para terminar minha parte, Zé. Você vai pra Argentina, você sai no aeroporto, tá escrito assim, ó, para conhecer o estádio do Boca Juniors. Que é como se fosse obrigatório você. E todo mundo que vai à Argentina pela primeira vez, vai lá no bairro do Caminito, lá. Porra, por que não fazem isso com o Santos? Porque é uma história maravilhosa, porra. É verdade, eu concordo. Quem chega a Santos hoje, de navio, no porto, eles têm. Hoje já existe o plano turístico da região, o turista chega à Vila Belmiro, isso já acontece. Mas o Santos é maior do que isso, né? Deveria, de fato, ampliar o aeroporto, a chance das pessoas visitarem a Baixada Santista, sem dúvida alguma. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta. Você, como presidente do Conselho Deliberativo, você não pode dar um espetáculo lá e falar, gente, tá tudo errado? Não, eu não posso. Eu posso fiscalizar, né? Como uma mesa, eu represento o plenário do Conselho. Eu não posso interferir. Nós podemos, sim, recomendar, apoiar, as comissões permanentes fazem os seus pareceres,
tem, lógico, feito uma série de indagações, de referências, de observações da administração, para correções durante o percurso da própria administração, da gestão, mas existe, de fato, uma imagem, às vezes, do Marcelo Teixeira, do ex-presidente, de antigo, né? Mas de atuações diferentes, mas hoje não. Hoje, na mesa do Conselho, é bem diferente a atuação nossa, né? Ô Marcelo, boa noite, é o Zé Paulo. Ô Zé Paulo, tudo bem? Tudo, e você? Graças Deixa a eu te Deus. perguntar uma coisa, antes de falarmos aí das contas do Santos especificamente, mas você já pode até introduzir o assunto se você quiser. Como que você vê o futebol pós-pandemia, a volta do futebol em termos financeiros, as dificuldades que os clubes devem ter, em termos de captação de dinheiro, relacionamento com a televisão, tudo isso? Como que você vê essa volta aí do futebol, que se Deus quiser será em breve? Olha, Zé Paulo, eu acho que uma vantagem que aconteceu, que não deveria nem ser uma obrigação, né, essa questão do Profut. Eu acho que isso já veio como uma forma de você frear um pouco aí as ações que às vezes são muito imediatistas dos dirigentes, de fazerem loucuras em termos de investimentos comparativamente com o que você tem de receita com a sua despesa. Então, uma série de situações, eu acho que já chegaram para que os dirigentes tivessem uma responsabilidade maior e um amadurecimento ao mesmo tempo. Mas ninguém esperava, de fato, a pandemia. A pandemia, ela pegou não só o Brasil, ela pegou o mundo, né? O mundo sentiu esse abalo em todas as áreas e o futebol será diferente, será afetado. Aqueles como o Santos, que sempre apostaram, investiram e tiveram um trabalho de base, eles sairão na frente, porque se você recorre à base num trabalho de qualidade, de possibilidade de revelações, de renovação, que é o que tem acontecido, mas eu estou preocupado também com isso no atual momento do Santos, porque eu não sei se o Santos tem a mesma proporção de qualidade na base como nós tínhamos há alguns anos atrás, mas não tenham dúvidas de que todo mundo passará por essa, é a palavra da moda, né? Vamos reinventar. Todo mundo está se reinventando, né? Nós aqui na instituição também. Tinham professores, aqueles assim mais antigos, né? Não nada contra, que eu ouvia vocês dizendo a respeito dos profissionais que têm os seus 70, 70 e pouco, mas na prática existia uma certa preocupação com referência à internet, às aulas remotas, às aulas virtuais, ao ensino à distância. Então, isso naturalmente está sendo modificado, né? Todo mundo está começando a ver lives, até então ninguém conhecia, poucas pessoas conheciam esses tipos de palavras, né? Agora são mais costumes, mais comuns. Nós da área de comunicação também, né? Estamos vivendo um outro momento, a gente está fazendo outras situações e a televisão e os clubes também passam por isso. Então, vai haver uma acomodação das situações e eu acho que vamos chegar a uma realidade, né? Uma realidade nítida de que a economia, a parte financeira do Brasil, ela é um momento que você tem que partir para a prática e os clubes têm essa oportunidade de fazer um trabalho de acomodação e de conciliação das suas contas e acomodar tudo. Os atletas estão conscientes, os profissionais estão conscientes, os clubes não têm esses recursos, a televisão, como os parceiros, também passam por dificuldades. Então, eu acho que é o momento, mas o futebol é algo diferente de uma empresa, de uma instituição. Por quê? Porque tem o talento. O futebol tem aquele jogador diferenciado, tem o craque. E isso é o diferencial do show. Então, pode ser que o craque, ele hoje receba um valor muito pequeno, mas vai ser daqui a um ano o grande diferencial do show do futebol brasileiro. Ô, presidente,
É o Frank que está falando. Boa noite. Prazer em ouvi-lo mais uma vez. Prazer em ouvi-lo. Eu queria saber o seguinte, como é que o senhor tem observado essas questões relacionadas ao Santos na FIFA? Teve a questão do Kleber Reis, já foi penalizado. Agora, hoje, a informação também de que não pagou o valor referente ao Luan Pérez, ao Clube Bruges, que com relação, por exemplo, ao Kleber Reis, é um valor infinitamente menor, cerca de 10% daquilo que deve com relação ao Kleber Reis. E o Santos já tem a punição, não pode inscrever atletas. O senhor acha que isso pode chegar a, por exemplo, como chegou a situação do Cruzeiro, do Santos ter que perder ponto? Como é que o senhor avalia isso internamente e o que é que vocês do Conselho podem fazer com relação a isso? Tem solução, presidente? Nós do Conselho alertamos, estamos fazendo sempre as orientações no sentido de que o clube esteja atento, porque quem deve tem que pagar, né? Se há uma dívida e, neste caso, existe a necessidade de se cumprir com a sua obrigação, eu acho que o Santos deve o mais rápido possível cumprir. O Comitê de Gestão alega que há direitos também a serem discutidos nessas situações. Mas eu acho que quando esses estágios, quando esses assuntos chegam à Confederação Brasileira, a Tribunal, à FIFA, eu acho que o clube, de uma forma de uma forma de precaução mesmo, de responsabilidade com o seu nome, com a sua marca, com o seu prestígio, eu acho que tem que cumprir, tem que pagar, né? Se é desta ou de outra gestão, é o Santos Futebol Clube que está sendo questionado e tomara que a direção esteja acompanhando e não se corra o risco como aconteceu recentemente com alguns clubes no Brasil. Tomara que o Santos não chegue a isso, porque seria, de fato, algo que seria muito, mas muito prejudicial para a história do Santos e do próprio futebol brasileiro. Ô Marcelo, é o Lélio de novo. Pois não. Você vai apoiar alguém para a presidência do Santos? Lélio, eu por enquanto, eu presido a mesa do conselho, né? Represento todo o plenário aqui dos conselheiros. No momento próprio, quando chegar próximo da eleição, o que eu tenho feito? Temos conversado com alvinegros aqui da Baixada, tenho conversado com os santistas aí da capital, do Brasil, espalhados. Eu acho que é um momento que o santista deve se unir, né? Nós tivemos aí, nesses últimos anos, algumas gestões onde nitidamente havia um momento de uma união necessária para se ganhar uma eleição, e meses seguintes foi assim com o Luiz Álvaro e o Odílio, houve um rompimento de presidente e vice, agora mais recente do Pérez com o Rolo, e isso é péssimo numa administração. Essa divisão interna e, consequentemente, isso passa ao Conselho também com grupos que hoje existem no Conselho Deliberativo. Então, todo tipo de clube que tem esse tipo de panorama, geralmente não tem tido um final feliz. O Santos terá, porque eu acho que nós vamos fazer todo o esforço para que já nesse processo eleitoral você monte um grupo de pessoas, né, de um bom nível, para você ter o maior número de cadeiras possíveis no Conselho Deliberativo, e você, independente de quem seja o presidente, o vice, ou de quem faça parte do comitê de gestão, nós não tenhamos esse tipo de diálogo nesse processo eleitoral. Muito mais é um processo onde você reúna pessoas com propostas e projetos a médio e longo prazo para o Santos. Só assim Marcelo, nós teremos uma situação boa. Marcelo, boa noite. Boa noite, é um prazer muito grande ouvir você. Poxa vida, prazer, saudade de você. Que prazer, Marcelo, você não acha que seria a hora de lançar o teu filho? Não é, Rei, não é. O meu filho tem hoje as suas atribuições, tem as suas responsabilidades, não pensa hoje, até mesmo pelo próprio estatuto
ele não tem a idade, ele tem 24 anos, o estatuto exige para que seja presidente 30 anos, então ele tem outros planos, outras situações. Não penso nele hoje, e também não gostaria de comentar a respeito de outros pré-candidatos, porque são pré-candidatos, então cada qual com a sua filosofia momentânea, ou querendo ter uma projeção, ou um momento aí de holofote. Então, acho que o Santos é muito grande, o Santos tem que ter realmente pessoas de muita responsabilidade, comprometidas com essa sua história, para que a gente realmente possa fazer algo diferente pelo clube. Senão, nós vamos continuar tendo esse tipo de manchete, essas análises que vocês vêm fazendo aí a cada programa, que infelizmente só denigrem, né, a imagem do clube. Ô Marcelo, você é um cara que tem uma visão, um dos poucos talvez, tem uma visão dos dois lados da coisa. Você ama o Santos, a gente percebe isso nitidamente, você vive o Santos, você é um santista mesmo, vê o lado do clube, e você também é dono de uma emissora, né, de TV. Como que você vê esse projeto-lei aí, que muda os direitos de transmissão? Você vê de uma forma benéfica para um lado, para o outro? Como que você enxerga isso? Bom, eu vejo de uma forma... Primeiro, você tem que respeitar os compromissos existentes. Se você tem um contrato e você tem, óbvio, diante desse contrato, como já existe, a gente tem conhecimento de alguns clubes que tenham antecipações. Eu acho que tudo isso tem que ser respeitado e cumprido e obedecido até que se findem esses contratos. Mas eu vejo de uma forma muito positiva essa medida provisória. Eu vejo porque você consegue uma democratização, uma valorização para o clube mandante, e não só para o clube grande. Você também privilegia clubes que tenham, óbvio, uma menor tradição, não tenham tanta história, mas através de serem mandantes, eles possibilitarão também arrecadarem e terem uma fonte de negociação, de arrecadação diferenciada. Eu vejo com muitos bons olhos, eu vejo positivamente essa medida provisória. O Santos vai até quando o contrato do Santos com a TV? Se eu não me engano, o Santos fez essa renovação... Agora eu não tenho essa certeza. O contrato do esporte interativo com a Turner é até 2024. Os 24. outros eu não sei. Estava sendo discutido, segundo o presidente, eles estavam também discutindo esse contrato para uma tentativa de uma conciliação, de um acordo, né? Até porque parece que também a própria emissora tem o interesse que imaginava ou planejava alcançar terem outros clubes junto com os contratos, mas não conseguiram, né? Então, me parece que há uma conversação entre clubes e a emissora para uma negociação diferente, né? Ô Marcelo, o Santos não podia fazer uma coisa como o Bragantino fez? Futebol empresa. Eu acho que a cultura do futebol, Hélio, é uma cultura um tanto ainda diferente, né? É uma paixão. Para você ter... Eu acho que o próprio Bragantino, ele tem as suas vantagens, progrediu, mas ele terá dificuldades, porque a estrutura do futebol, ela ainda é diferenciada. Você tem ainda entidades como a CBF, federações, você não tem ainda uma liga profissional que tenha este tipo de trabalho, essa visão de dirigentes profissionais envolvidos dentro desse processo. Então, eu acho que é um período de transição. Outros clubes no passado, vocês acompanharam, como nós também acompanhamos, o torcedor acompanhou, tentou essa profissionalização lá em Santa Catarina, em outros estados. De um momento foi positiva, muitos elogiavam, os conselhos deliberativos desses clubes tiveram uma alteração estatutária, mas infelizmente, eu digo, por causa
retaguarda do futebol, né, da estrutura do futebol, ainda não permite. Mas um clube como o Santos, um exemplo, com a marca que tem, dada as proporções de resguardo que você possa ter em termos do próprio quadro associativo, eu acho que o caminho natural é que haja essa profissionalização e outros clubes possam chegar, se não na totalidade, mas eu sonho um dia em ver o futebol brasileiro nesse estágio. Semana que vem tem uma votação aí no Conselho, mais uma, né? E o assunto, me parece, mais uma vez, são as contas aí de 2019. As contas não ficaram no positivo, ô, presidente? Mesmo assim, há muito questionamento ainda com relação ao balanço? Há uma série de apontamentos e observações feitas pelo Conselho Fiscal. Algumas anotações foram corrigidas de 2018 para 2019, outras continuaram tendo certas despesas diferenciadas. Há, como vocês citaram, o superávit, porque houve a contabilização dos recursos da venda do atleta Rodrigo, que não tinha acontecido em 2018 e ela aconteceu em 2019. Então, o Santos teve um resultado positivo das suas contas. Isso é um fator interessante, mas ainda existem certos problemas que fizeram com que o parecer do Conselho Fiscal fosse para a reprovação das contas. Então, o plenário analisará na próxima terça-feira, o plenário virtual, né? Porque nós estamos fazendo as reuniões virtuais. Nós fizemos primeiro experiências de reuniões que não eram oficiais, eram apenas informais. Já tivemos uma oficial, já recente, e agora, 15 dias mais ou menos atrás, e agora na próxima terça-feira nós faremos na pauta, nós teremos a homologação da comissão eleitoral. Faremos já uma comissão eleitoral visando as eleições de final de ano e outra pauta será exatamente a análise e o parecer das contas de 2019. Marcelo, muito obrigado mais uma vez com a gente aqui. Você sempre foi muito legal. Um abração para você, abração na família, abração em todo mundo aí. Obrigado, é um prazer mesmo falar com vocês. Espero que no futuro próximo vocês possam fazer uma nova visita aqui na universidade. Fizemos já um programa aí tão bom, né? Atraindo tantas pessoas aqui. Óbvio, a gente não pode no momento, estamos nesse momento de pandemia, de isolamento. Tomara a Deus que isso passe rápido, nós vamos vencer essa fase e vamos nos rever aí em breve. Será um prazer, de fato, abraçá-los e com certeza desejando a vocês que se cuidem, mas que tenham muita saúde. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós estamos vencendo Amém. isso. Amém. Amém, presidente. Também. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Um beijo a vocês. Obrigado. Um beijo a vocês todos. Outro. Vai gerar